Olá, pessoal! Nas próximas 2 semanas, nós iremos estudar sobre os reinos do céu. E, para estudar sobre esse assunto, nós iremos fazer um trabalho de pesquisa. E agora, então, eu vou explicar para vocês como será esse trabalho. Então, para fazer o trabalho, vocês irão fazer em folha, tá? Com linha, com margem, né? Pode ser folha de caderno, não tem problema nenhum, ou pode ser papel ao maço, mas lembre de tirar aquela partezinha do lado da folha, se for folha de caderno, tá? Quando arrancarem do caderno. Pode fazer também arquivo digital, não tem problema, no Word, no Google Documentos e tal. Tem que ser a caneta, com caneta, tá? Na cor azul ou preta, não pode ser de outra cor e não pode ser de lápis, tá? Tem que fazer de forma legível e organizada, tá? Eu tenho que entender a letra de vocês, eu tenho que entender o que está escrito, vocês têm que respeitar as margens, respeitar parágrafo, e fazer de uma forma que fique bem visível e de forma organizada, tá? Isso é um critério de avaliação. Evitem usar corretivos, tá? Evitem rabiscar, se errou alguma palavra, ficar rabiscando, riscando aquela palavra. Eu sempre aconselho a fazer um rascunho antes, a fazer um rascunho no caderno, em outra folha antes, tá? E depois passar limpo, justamente para evitar esses erros aqui na hora de escrever, certo? Em qualquer trabalho. Vocês terão que escrever o trabalho separando em tópicos e subtópicos, que eu vou indicar daqui a pouco para vocês, tá? E tem que obrigatoriamente fazer capa. E a capa tem que ter alguns itens obrigatórios, tá? A capa, ela é uma folha separada, certo? Que vai antes do trabalho. Então, na capa precisa ter a identificação da escola, qual a disciplina, a professora, o nome da professora, a turma, o nome completo de vocês, o assunto do trabalho no meio da folha e lá no finalzinho da folha a data, tá? Depois eu vou mostrar um modelinho para vocês saberem como fazer. Do trabalho, então, na hora de fazer o trabalho, como é que vocês irão fazer o trabalho? Então, vocês têm que dividir em tópicos e subtópicos. Esses aqui são os tópicos e subtópicos, tá? Os tópicos, o Reino de Gana, o Império do Mali e o Comércio Caravaneiro. E esses que estão aqui logo embaixo são os subtópicos, certo? Não se preocupem em fazer textos enormes, de pesquisar na internet, porque tudo que vocês precisam para fazer esse trabalho está no livro didático de vocês, tá? Inclusive a correção vai se basear no que tem no livro didático de vocês, tá? Todos esses assuntos que estão aqui, vocês vão conseguir encontrar no livro didático. E eles são pequenos, tá? São poucas informações, não são textos enormes. São informações bem pontuais e pequenas, tá? Qual é o objetivo desse trabalho? Saber se ao ler o texto vocês conseguem identificar esses assuntos aqui. Então não adianta copiar um texto enorme, tá? Copiar o texto do livro didático do início ao fim, sem separar nesses tópicos, tá? Porque daí eu vou zerar o trabalho. Porque o objetivo do trabalho é vocês identificarem esses assuntos aqui, tá? E eu preciso saber se vocês conseguiram identificar ou não. E para fazer isso, vocês têm que separar em tópicos, tá? Então, novamente, se vier um texto enorme sem separar em tópicos, eu não vou nem corrigir, tá? Vai ser zero porque não cumpriu com o objetivo do trabalho, tá? Então, falar um pouquinho sobre cada um desses subtópicos aqui. Vocês, no reino de Gana, vocês irão falar sobre a história do surgimento do reino, onde ele surgiu, né? Qual é a localização, quando surgiu, como que ele surgiu. É bem pouco, tá? Não é muita coisa, são poucas informações mesmo. Atividades econômicas, a divisão da sociedade, e aqui, já que é um reino, provavelmente tinha um rei, certo? Como é que esse rei era chamado, qual era o nome da figura do rei, tá? Quem eram os súditos, como que era dividida essa sociedade. E um pouquinho sobre a cultura e religião. O que vocês vão encontrar menos informações justamente sobre aqui, tá? Sobre isso, cultura e religião. Então não se assustem se tiverem poucas informações, é isso mesmo, tá? São bem poucas informações, os textos são bem pequenos, tá? Sobre o Império do Mali ou Mali, tá? Então a mesma coisa que o Império de Gana. A história do surgimento desse império, aonde que ele surgiu e como é que foi formado esse império, tá? Vocês vão falar um pouquinho sobre um rei importante do Império do Mali, que foi o Mansa Musa, tá? Vão falar um pouquinho sobre ele, quem ele foi, qual é a importância dele, o que ele fez de importante, tá?
sobre ele tem bastante informação ali no texto. Falar um pouquinho sobre a organização econômica do Império do Mali, tá? E qual a importância da cidade de Timbuktu ou Tombuktu, tá? Aqui elas têm grafias diferentes, porque se vocês forem pesquisar em outros lugares, elas vão ter essas duas opções aqui, tá? É a mesma coisa. A mesma coisa aqui no Mansa Musa, tá? Tem grafias diferentes dependendo de onde vocês pesquisarem, ok? E aqui, antes de a gente continuar, só quero reforçar para vocês que quando a gente fala de Reino de Gana, não estou falando sobre o atual país Gana, tá? Não é a mesma coisa, não é o mesmo lugar, ok? O Reino de Gana foi uma coisa, certo? E o atual país Gana é outra coisa. Todos eles ficam na África, é claro, certo? Mas eles acontecem, eles surgem em locais diferentes e em momentos diferentes, tá? Da história. Então aqui a gente está estudando, basicamente esse período que a gente está estudando aqui é finalzinho da Idade Média, tá? Basicamente isso, Idade Média, metade da Idade Média para o final da Idade Média. Então não é atual, tá? A gente está estudando o período da Idade Média, tá? Então o Reino de Gana não é o atual país Gana, tá? O Império do Mali é a mesma coisa, apesar de parte do atual território do Mali, do país Mali, ficar no mesmo território que era ocupado pelo Império do Mali, tá? Então não se confundam, a gente está aqui, estou perguntando sobre o reino e sobre o império, não sobre os atuais países Gana e Mali, tá? E aí, para fechar o trabalho, vocês vão falar um pouquinho sobre o comércio caravaneiro, tá? O comércio de caravanas. Vocês vão dizer um pouquinho sobre as rotas, quais eram essas rotas de comércio, tá? Quais as cidades e os portos e os terminais importantes de comércio. Também é bem pequeno, não é grande, tá? Então, depois vamos falar sobre quais eram os produtos comercializados em cada rota, porque cada rota tinham várias rotas, certo? E cada rota era especializada em em produtos diferentes da outra, tá? Eram mais comuns determinados produtos. Então, vocês vão dizer quais os produtos de cada rota, tá? E aí, agora eu vou então mostrar para vocês um exemplo de como vocês podem fazer esse trabalho, tá? Então, aqui, a capa, certo? Separado, com toda a identificação da escola, ok? Na próxima folha, vocês vão escrever, então, destacado Reino de Gana, escrever o subtópico também destacado, tá? E vão escrever o texto sobre esse assunto, depois atividades econômicas, escrever sobre esse assunto e assim por diante, tá? Império do Mali e comércio caravaneiro, a mesma coisa, tá? Não precisa fazer em folhas separadas, aqui eu coloquei em folhas separadas só como exemplo, tá? Mas, por exemplo, sobrou metade da folha ainda da página aqui, pode começar a escrever o próximo tópico, tá? Não tem problema nenhum. E não precisa ficar escrevendo só num lado, só numa face da folha, pode escrever frente e verso, tá? Até mesmo para economizar folha, exceto a capa, tá? A capa ela tem que ser sozinha, não pode ter nada atrás dela. Mas o conteúdo do trabalho mesmo pode ser frente e verso, não tem problema nenhum, tá? E aí vocês vão terminar. Tem que estar destacado esses assuntos aqui e tem que tá separado, de forma organizada, tá? Que eu consiga saber o que vocês estão escrevendo ali, sobre qual é o assunto que está escrevendo ali, tá? E aí aqui eu quero deixar um recado bem importante para vocês, tá? Reforçando, tudo que vocês precisam para fazer esse trabalho está no livro didático, tá? Nas folhas indicadas ali que foram junto com o material, tá? Não precisa pesquisar na internet, mas se quiser pesquisar na internet, pode pesquisar na internet. Só que se tiver, pode colocar informações a mais, tá? Mas vocês não podem se basear somente na internet. Tem que usar obrigatoriamente o livro didático, ok? Porque a correção vai ser feita de acordo com o que está no livro didático, tá? Pode colocar mais informação, pode, não tem problema nenhum. Mas se forem pesquisar na internet, copiar texto da internet, vocês não podem copiar de qualquer jeito, tá? Tudo que vocês copiarem da internet tem que escrever entre aspas, certo? Tudo que for copiado está entre aspas. Abre aspas, escreve tudo que copiou, né? Que quer copiar, fecha aspas. E aí, logo em seguida, vocês têm que escrever de onde tiraram aquela informação, aquele texto, tá? Qual foi o site e escrever o link completo do site, tá? Da página da internet. Aqui tem um exemplo. Então,
eu copiei um texto da internet, comecei a escrever o texto e tem uma parte aqui que eu copiei, não fui eu que falei, né? Eu copiei da internet. Então, abri aspas, escrevi o texto, terminei de copiar o texto, eu fecho aspas, certo? E logo em seguida eu escrevo de onde que eu tirei essa informação. Então, eu tirei da Wikipédia, do site Wikipédia, e escrevo também o link completo dessa página da internet, tá? É assim que vocês têm que fazer. Se copiar da internet, e eu sei quando vocês copiam da internet, tá? Se copiar da internet e não tiver entre aspas, eu não vou considerar o que está escrito, tá? Eu não vou nem corrigir o que está escrito ali. Então, é como se não tivesse aquela informação ali, tá? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem copiar da internet. Para o livro, eu não vou exigir que vocês façam isso. O certo seria exigir, tá? Mas para não confundir a cabeça de vocês, quando é informação do livro, eu sei que é do livro porque eu tenho o livro de vocês, eu sei que aquela informação saiu do livro, tá? Mas quando for da internet ou de algum outro livro que não seja o nosso livro didático, precisa sim, tudo que vocês copiarem entre aspas, tá? Tudo que for copiado está entre aspas e dizer de onde foi que tirou aquela informação, tá? Lembrando, são vocês mesmos que têm que fazer o trabalho de vocês. Não quero letra de pai, de irmão, de irmã, primo, tio, tá? A letra de vocês, certo? De forma organizada, de forma legível, com caneta preta ou azul, nada de usar caneta colorida ou lápis, tá? Separar em tópicos, certo? Com essas informações que eu pedi para vocês aqui, esses tópicos e subtópicos, tá? Não adianta copiar um texto enorme sem separar. E se for copiar da internet ou de outro livro que não seja o nosso livro didático, toda parte que for copiada tem que estar entre aspas, certo? E dizer de onde tirou essa informação. E tem que ter capa, tá? Então, bom trabalho para vocês.